Olá, finalmente chegamos no ano novo, 2020, e vamos continuar então perseguindo nossos objetivos até atingi-los. Eu vou falar nesse vídeo, conforme está aí na capa, sobre a nossa vida como um fato político. Então, é comum a gente ouvir as pessoas dizerem: detesto política, não quero me envolver nisso, quando tem horário político eu desligo a TV, esses políticos são todos ladrões, política envolve corrupção, lá só tem vigarista e desonesto, e alguns até pensam que a política se resume ao fato de votar ou não votar. Não, lê do engano. Já dizia o general Clausewitz, aquele das guerras napoleônicas, que a guerra é a continuação da política por outros meios. E a esquerda sabe disso, porque eles tentam atingir o poder, conseguir o poder pelas vias das armas, e quando não conseguem, eles entram na política, e aí de uma maneira ou de outra eles conseguem. Isso é uma maneira de usar a democracia como guarda-chuva para atingir outros objetivos. Então, por que a política é tão importante na nossa vida? Se um ato político aí não dá certo, ou tem corrupção, ou manipulação, ou desvio de finalidade, fora do interesse específico, ou um quadro negativo, como aconteceu aí no Petrolão, a única solução, a única saída é a política, é a transformação da sociedade através da política. Nós temos que tirar essa gente do poder novamente com eleições. Não é a justiça que vai tirar essa gente. Aristóteles dizia que o homem é um animal político. O que ele quis dizer com isso? Que nós dependemos uns dos outros para vivermos, porque a natureza humana exige que a gente viva em sociedade, que a gente forme grupos para perseguir o bem comum, o interesse público. E a constituição da polis, que era a cidade grega, ela é feita, lá é um local onde se discute política, onde a política é compartilhada. É assim que funciona. Então a política está relacionada com tudo em nossa vida. Tudo. O interesse público, a vida em sociedade, as regras e sobretudo as decisões que são afetadas por essas questões. Por exemplo, quando falta professor em uma escola, a gente diz: é um problema da política educacional. E quando se desvia verba pública, ou falta merenda escolar, isso é um problema do gestor político lá, que roubou, que desviou. Isso é um problema de corrupção na política. E se o dólar sobe, ou se as bolsas caem, ou se há desemprego, dizemos, é um problema da política econômica, de fato. E quando o poder judiciário age como o parlamento, julgando, ou então julgando pró-criminosos, soltando bandidos de colarinho branco, ou prejudicando toda a sociedade com suas decisões, de quem é a culpa? Dos políticos. Quem é que nomeia juízes das cortes superiores? São os políticos. Eles não são eleitos, eles não fazem concurso público, eles são nomeados. Só no Brasil acontece isso, mas é assim que funciona. Então o que nós temos que fazer? É não nomear esses políticos corruptos que fazem o aparelhamento das instituições para se beneficiar, para ficarem blindados. Então, por exemplo, quando tem muitos partidos políticos aí que judicializam tudo que o presidente faz, eles judicializam. Há um tempo atrás aí judicializaram uma ação no STF para tirarem das repartições públicas os crucifixos, os símbolos cristãos. Então, como se justifica isso? É uma interferência da política na religião, ou vice-versa, porque a política sempre foi apoiada pelos bispos ou pela religião, pelas religiões. Então, por exemplo, o Brasil, ele é um país laico só no papel. Porque nós temos, por exemplo, na própria Constituição, no preâmbulo diz: essa Constituição é promulgada sob a proteção de Deus, não sei o que. Lá no preâmbulo está escrito. O nosso dinheiro tem lá nas notas que diz assim: Deus seja louvado. Está escrito ali, ó. Então, não é um país laico que vai fazer isso. O nosso presidente da República, ele é um homem que se diz evangélico, e coloca Deus acima de tudo. Seus ministros, muitos deles, como a ministra Damares, o ministro general Ramos, são evangélicos. A bancada do Congresso Nacional, 1/3 delas são evangélicos. 200 parlamentares, entre deputados federais e senadores, são evangélicos. Tem um poder muito grande lá dentro do Congresso. Então, nós, como disse, o Congresso e o nosso governo, ele é laico só no papel.
o que distingue o ser humano das outras espécies? É a capacidade de pensar e de raciocinar. E por essa habilidade é que nós compreendemos a importância da vida em comunidade, para ser vivida harmonicamente. E a política foi criada para isso, para regular conflitos, né? Os conflitos entre as pessoas. Por exemplo, se na frente de uma escola tem um trânsito movimentado, uma avenida, e precisa de uma sinaleira, de um semáforo ali, porque os motoristas não respeitam o limite de velocidade, põem em risco as crianças, não adianta um pai ir lá na prefeitura, no órgão público, solicitar uma sinaleira. Não funciona. Ele tem que se valer da associação de pais e mestres, da associação comunitária do bairro, de um abaixo-assinado. É uma pressão que deve ser feita pelos moradores, né? Que aí a coisa funciona, o poder público imediatamente toma providência e o problema já é solucionado. Então, só a união das pessoas é que tem peso maior para atender as suas reivindicações. Então, a política está presente em todas as situações da vida da pessoa e se a pessoa não decide não participar de política, se omite, ela também está fazendo um ato político, porque mesmo ela sem saber ou inconscientemente, ela está agindo politicamente, está deixando que outras pessoas resolvam os problemas por ela, né, sem necessidade de mudar nada ou continuar tudo como está. Então, a participação de nós, cidadãos, é muito importante. E muitos permanecem apáticos ou omissos, deixando as decisões para terceiros. E aí um pequeno grupo de esquerda lá se tornam oposições e trancam todas as pautas e acabam governando o país contra os interesses da maioria das pessoas, do Estado, do município ou da União. Então, exercer a participação é uma obrigação nossa, é um dever nosso e um direito. Então, a política é feita por cada um de nós, tanto pelas associações de bairro, pelo colegiado, por partidos, por manifestações de rua, por passeatas ou por eleições, mas principalmente através da internet aqui, do YouTube, né, do Instagram, do Twitter, do Facebook. É aqui que se faz política. Modernamente agora, as redes sociais estão monopolizando isso aí. Estão até elegendo presidentes, como aconteceu nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Se não fossem as redes sociais, a mudança não teria ocorrido, porque a mídia antiga não se deu conta ainda que o mundo mudou, que hoje em dia as coisas são muito mais virtuais, são muito mais digitais do que os velhos jornais impressos lá que ninguém mais lê. Então, vamos pensar a nossa vida como um fato político e vamos botar isso na nossa cabeça. A política está presente em tudo no nosso dia a dia, seja nas relações sociais, seja lá no âmbito familiar, na comunidade, no condomínio, na escola, em todos os lugares. E quando nós precisamos de um emprego, por exemplo, isso também é um fato político, nós estamos vivendo a política. Quando a gente quer comprar um carro, comprar uma casa, a gente também precisa de um trabalho, de um salário, precisa planejar a vida, precisa fazer economia para investir. Isso tudo são fatos políticos. E de um jeito ou de outro, essa condição está sempre relacionada a um fator político, queira a gente ou não. Cada vez mais é necessário a gente participar da vida política, porque a política foi criada para discutir questões e evitar de precisar usar a violência para resolver qualquer problema. Então, pela política são estabelecidas leis, e os nossos deveres, nossos direitos, nossas obrigações que conduzem as nossas ações. Então, qual é a finalidade da política? É buscar o bem comum, é buscar o interesse público. Tudo está relacionado a ela. É o direito, a justiça, a economia, a educação, a cultura, a religião, como a gente acabou de ver, está relacionado, tudo interrelacionado com política. Por isso que esse ano que vem vamos participar mais. Convido a todos a se inscreverem nesse canal aí, para poder compartilhar, sugerir alguma coisa, ou até de repente dar sugestões, ou até criticar. Nós precisamos participar disso aí, porque é muito importante para nós. Bom ano novo a todos, obrigado.